Olá. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, João ele tem a visão de um livro. Esse livro está selado por dentro e por fora. E ninguém é digno de abrir o livro. Por isso João chora muito. E no verso 5 é informado para João que o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, é da raiz de Davi, esse é digno de abrir o livro. É claro que esse personagem é Jesus, porque sem Jesus a história da igreja não existia. A igreja não existiria nem mesmo a sua história. Então esse livro significa a história da igreja. Para que esse livro está selado com 7 selos, podemos dizer que são 7 capítulos da história da igreja. E quando é aberto o primeiro selo, ali a partir do capítulo 6, João vê um cavalo branco. E o seu cavaleiro tem um arco na mão. Ele sai vencendo para vencer, para também que for lhe dado uma coroa. Então isso representa, obviamente, o início da igreja. Porque a igreja ela surgiu vitoriosa, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Quando fala que foi dada uma coroa ao cavaleiro, é porque os cristãos dessa época, eles somente olhavam para Jesus. Então eles falavam e pregavam sobre Jesus. É o momento mais poderoso. E também o cavalo branco na Bíblia significa pureza. Então é o momento mais puro da igreja, ali no seu início. Porém, quando é aberto o segundo selo, João vê um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro tem uma espada na mão, e foi-lhe dito que tirasse a paz da terra. Então foi o período onde começou a perseguição da igreja pelo Império Romano. Então esse cavaleiro é a figura do imperador. Então muitos cristãos nessa época já foram perseguidos e mortos, por isso o cavalo vermelho, que também significa sangue. E quando é aberto o terceiro selo, João vê um cavalo preto. E o seu cavaleiro tem uma balança na mão. E também ali é dito que a cevada é vendida mais barato do que o trigo, 3 vezes mais barato. Então isso significa o tempo da igreja, quando as trevas começaram a entrar na igreja. Isso aconteceu porque o imperador se disse convertido, ali mesmo através de Constantino. Houve ali uma mudança de Roma pagã para Roma cristã. Então esse cavaleiro também tem uma balança na mão. E balança representava a justiça dos romanos, a justiça de Roma. É interessante que o cavalo branco, quando fala justiça de Cristo, a verdadeira justiça de Deus, é representada por vestiduras brancas. O branco representa a justiça de Deus. E quando esse cavalo preto representa a justiça do imperador, isso significa que a igreja ela era julgada pelo império. Ela passou a ser julgada, dominada pelo Império Romano, que se diz cristão, que houve aí essa falsa conversão do paganismo do Império Romano para o cristianismo. E também quando fala que a cevada é mais barata do que o trigo, é porque como é um momento de trevas espirituais na igreja, a palavra verdadeira era vendida um preço muito caro para quem quisesse seguir a palavra verdadeira, pagar um preço alto. Porém, essa tradição, que é simbolizada pela cevada, foram os costumes pagãos que foram entrando dentro da igreja. Então as pessoas, os cristãos, passaram a alimentar desses costumes, pois fala que esse preço mais barato, porque as pessoas tinham facilidade de seguir esses costumes, porque foi introduzido pelo Império. Porém, quando é aberto o quarto selo, João vê um cavalo amarelo, e seu cavaleiro se chama Morte, o inferno seguia. Então esse foi o período onde a igreja foi mais perseguida. Então, quando Roma perseguiu os cristãos no tempo imperial, ela não tinha tanto sucesso como no tempo onde Roma se tornou cristã. Então, nesse tempo, os cristãos eram perseguidos porque não concordavam com o que estava acontecendo com a igreja. E nesse período também os cristãos foram chamados de hereges. As pessoas que eram fiéis a Deus foram chamadas de hereges.
E era julgado ali no tribunal da Inquisição. E as pessoas eram mortas com todo tipo de tortura. E as pessoas elas morriam como verdadeiros hereges, como as pessoas que eram contra a palavra de Deus. Então eu vou ler uma versão, porque as pessoas fiéis foram chamadas de hereges. Por isso que quando é aberto o quinto selo, ali fala que as almas debaixo do altar, elas clamam debaixo do altar, clamam por vingança. Essa é uma figura de linguagem que nós podemos ver no próximo vídeo. Ele também é dito que essas almas descansassem, porque não havia completado o número dos mártires que estavam para morrer por causa da palavra de Deus. Até hoje muitas pessoas são perseguidas por causa da palavra de Deus. Ainda existem mártires. Porém, isso nos mostra que isso também vai se intensificar, ou seja, perseguição contra o povo de Deus. Por isso que Jesus fala que aquele que tentar salvar sua vida vai perder. Mas aquele que perder sua vida por amor de seu nome, por amor da palavra, por amor do nome de Jesus, vai salvar. Então nós precisamos estar preparados e seguir a palavra de Deus, seguir a verdade, custe o que custar.